Graça e paz, irmãos. Reverendo Carlos Lima, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Fontinha, aqui na Estrada da Fontinha, número 220, Bento Ribeiro, uma igreja próxima a você, que ama você, que convida você desde já para que nos faça uma visita juntamente com a sua família. Nós, neste domingo, queremos louvar, bendizer, celebrar o nome do Senhor. E por isso, então, convidamos você, neste momento, que juntamente com a nossa igreja, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos entrar em comunhão com o Senhor através da oração, pedindo direcionamento desses trabalhos neste domingo, domingo que é dia do Senhor, domingo da adoração ao Senhor. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus e amado Pai, louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Pedimos a tua orientação. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor ilumine os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos, Senhor Deus, entender e receber e reter esta palavra e praticar essa palavra nas nossas vidas, Pai. Seja também com o teu povo, que carece de instrução, que carece de entendimento, Pai, para que em recebendo esta palavra, Senhor Deus, possa cumpri-la cabalmente, Pai. Tranquiliza os nossos corações, as nossas mentes, as nossas famílias, Pai, para que, não obstante as nossas dificuldades, possamos reservar este momento agora para cumprir o nosso fim, que é louvar e glorificar o teu nome. Que assim seja, assim oramos, em nome do Senhor Jesus, na força e consolação do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Nós que já oramos, que buscamos a presença do Senhor, mas agora queremos convidar você para participar da pregação da palavra do Senhor, que se encontra lá em Mateus capítulo 1, verso de número 24. Apenas um versículo. Conquanto seja um versículo, eu convido para que você dê uma lida depois, com calma, em todo esse primeiro capítulo, que é um capítulo que fala muito aos nossos corações. Capítulo 24, capítulo 1, verso 24, nos diz: despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Somente esse versículo, que é o centro da perícope, do texto que nós queremos aplicar no seu coração, conforme a orientação do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, nós vivemos uma vida muitas vezes aliadas aos nossos pensamentos e sentimentos, e muitas vezes nos sentimos ultrajados pelos fatos, pelas pessoas, e até por perdas e problemas que nós não podemos controlar. É assim desde que o mundo é mundo, desde que o sol se põe e o homem tem entendimento. As pessoas se ultrajam com as coisas da vida, com aquilo que as pessoas lhe fazem e até com o que a vida lhes reserva, porque nós, na nossa mera análise, somos únicos e queremos sempre o melhor para a nossa vida. Mas quando lemos a palavra de Deus, nós entendemos que nossa vida, nossa existência, nossa razão de ser e de existir, ela tem um fundamento e ela tem um propósito. E o propósito dela é servir a Deus e aos seus planos e é ajustar o nosso viver à vontade que muitas vezes não é entendida por nós, que muitas vezes nós não conseguimos discernir o que Deus quer com os acontecimentos da nossa vida.
quando nós nos voltamos para esse texto do evangelista Mateus, nesse capítulo 1, e focamos a presença e a relevância de José, José que foi chamado para criar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós buscamos entender que o Senhor tem planos e às vezes planos que vão além da nossa compreensão e da nossa maneira de analisar e de nos postar face a vários acontecimentos da nossa vida e nos obriga muitas vezes a mudar a nossa mente e a nossa percepção do que Deus quer para ela. Muitas vezes sofremos, nos angustiamos, passamos por reveses, porque assim determina o Senhor, porque há propósito, há treinamento, há necessidade de que na nossa vida nós estejamos nos adaptando ao plano do Senhor. Amados irmãos, este homem, José, neste capítulo 1, foi chamado para viver uma vida, às vezes, dentro da sua concepção, de vergonha, de vexame, de ultraje. Ser um homem que iria criar um filho que não era dele, e esse filho antes do casamento. José foi chamado para um plano e que deveria ser alguém de muita fé e com muito entrelaçamento com a vontade de Deus. Porque se nós olharmos para o homem e os seus projetos de masculinidade, muitos homens nos dias atuais ficariam com aquela pulga atrás da orelha. E a grande pergunta é: será que o filho é meu? Será que eu não estou caindo no engodo? Será? E nós, então, irmãos, somos chamados pelo texto que acabamos de ler para discernir espiritualmente as diversas situações nas quais muitas vezes você, eu, possamos estar enquadrados para que façamos ou sejamos chamados a fazer a vontade de Deus em planos que Ele engendrou, que muitas vezes nós nem entendemos. Assim foi o que aconteceu José. Nós queríamos, então, analisar com os irmãos nesta feita como nós podemos ajustar a nossa vida, mas o nosso pensamento, o nosso ego, o nosso coração, para servir a Deus e o seu reino de maneira plena, completa, conforme a vontade de Deus. Essa seria a proposição e tema desse estudo que nós vamos fazer agora, irmãos. E o texto nos mostra o nascimento do Senhor Jesus, nos mostra como foi esse nascimento, que Maria, a Virgem, foi desposada por José. José era um homem justo, lá no versículo 19, e encontrou Maria, e Maria também lá no verso 18 estava grávida, e o texto fala, pelo Espírito Santo. E então José não queria infamar Maria, então secretamente intentou deixar Maria secretamente para que Maria então não fosse falada. Quero fazer um adendo aí que não está no texto, irmãos. Maria poderia ser apedrejada. Maria poderia morrer brutalmente, tendo em vista a estar grávida antes do casamento. A culpa cairia sobre Maria. Então, por isso, ele, sendo justo, sendo um homem bom, tendo caráter, tenta deixar Maria, para que Maria, então, não sofresse consequências ruins e nefastas. Mas o texto ainda nos fala, no verso 20,
enquanto ele ponderava sobre essas coisas, ele estava ainda analisando essas coisas, lhe aparece um anjo do Senhor e diz para José: José, filho de Davi, você não deve temer receber Maria. O que está nela, o que está sendo gerada dela é pelo Espírito Santo. E verso 21, ela vai dar luz a um filho. E o nome dele vai ser Jesus, porque ele vai tirar o pecado do seu povo. Então, desde essa anunciação para José, José é inteirado de um plano muito maior com ele, chamado José, ajusta a sua mente. José, ajusta o seu coração. José joga por terra toda essa visão de homem, de ser humano, que talvez possa, na arrogância, que talvez possa, nessa sua visão falsa de masculinidade, pensar qualquer outra coisa. É o Senhor que está operando, trabalhando. E ela dará à luz, José, verso 21, e você vai pôr o nome desse menino de Jesus, José. E tudo isso, verso 22, se cumpriu, porque estava escrito lá, o que estava predito pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. E aí então entra o nosso versículo 24. José, quando é inteirado disso, ao invés de, não, pera lá, Senhor, mas não é bem assim, o Senhor não podia fazer dessa tal maneira, de outra maneira, Senhor, não, mas Senhor, eu não vou ficar bem, Senhor, não... Verso 24, José desperta do sono e fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, recebe aquela mulher e faz parte desse grande plano, se ajustando a sua vida para servir a Deus, ajustando a sua vida para servir ao Espírito Santo, ajustando a sua vida porque Deus queria salvar a humanidade. E José, então, coloca o seu tijolo de contribuição ali. Senhor, o Senhor fez tudo, mas, Senhor, o Senhor me chama agora para participar do plano de salvação da humanidade. O Senhor assim nos chama, chama você, através do nosso trabalho, de nós colocarmos o nosso tijolo na sua obra, de nós colocarmos o nosso investimento financeiro na sua obra. E quero desde já dizer que nada disso nos pertence, tudo pertence ao Senhor, é o Senhor que nos dá. E o Senhor nos dando, nós simplesmente devolvemos a Ele os nossos dons, os nossos talentos, a nossa força, o nosso trabalho, aquilo que ganhamos financeiramente através dos dízimos, das ofertas, tudo que vem do Senhor. E do que o Senhor nos dá, nós damos de volta ao Senhor, para a glória e honra do Senhor. E assim o texto nos mostra. E eu gostaria de falar para você agora, como nos dias atuais, nós podemos, à luz da ilustração, à luz do ensino de José, ajustar a nossa vida para servir ao reino de Deus. Mantenha sua Bíblia aberta aí nesse capítulo 1 de Mateus, para que nós possamos, através do procedimento desse homem de Deus, também ter esses ensinamentos para os dias atuais. Em primeiro lugar, José nos lembra que nós precisamos de tranquilidade, serenidade e adaptações naqueles momentos mais chocantes e nevrálgicos, onde precisamos dizer quem nós somos e para que nós viemos a este mundo. Ou seja, nas situações mais chocantes é que nós precisamos dizer: opa, eis aqui o servo de Deus. Aqui, vamos fazer assim. Aqui, Senhor, eu obedeço. Senhor, eu vou fazer conforme o anjo falou. E foi assim. Adaptação em momentos chocantes, por exemplo, conforme está lá no verso 18. O verso 18, nos falando sobre o nascimento, nos fala que Maria estava grávida. Ora, que momento difícil para aquele homem. Aquilo ali bateu, chocou-se com
a masculinidade dele e o contrato de casamento que estava assinado por ele. E ele descobriu aquilo e aquilo foi chocante. E ele foi chamado a se adaptar, ele precisava se adaptar. Mas foi chocante também quando ele tinha sonhos em relação àquele casamento. Não é assim? Quem casa não tem sonhos? Quem casa não tem planos? Quem casa não quer as coisas? E José, talvez naquele momento, viu esmagados todos os seus sonhos, todos os seus propósitos de construção da sua família. Verso 18, Maria estava despojada. Esse despojamento era um pré-contrato que se fazia e um tipo de um noivado, mas muito mais do que ele, porque tinha inclusive validade civil, e Maria estava reservada já para ele, já havia então uma responsabilidade, mas direito da sua parte do casamento. Também foi chocante nas decisões que ele tinha que tomar. Verso 19 está escrito aqui, ele não queria infamar. Ele, antes de ser inteirado pelo Espírito Santo, aquele homem mostrou quem ele era. Ele podia, num arroubo de nervoso, de ira, falar assim, deixa que essa mulher seja apedrejada, ela descumpriu o trato, ela mexeu comigo, ela não cumpriu o seu trato, o que as pessoas agora vão pensar de mim, né? Eu vou ser ridicularizado. Ele não queria infamar Maria. Ele arranjou uma maneira de Maria não ser prejudicada. Ele mostrou muito mais do que nervoso, ira, raiva. Ele mostrou que ele era piedoso. É uma das características de quem é de Deus. Quem é de Deus não quer prejudicar ninguém, não. Então, quando nós nos adaptamos naquilo que é mais chocante na nossa vida, nós lembramos que vingança pertence a Deus. Nós nos lembramos que nós temos que nos controlar. Nós lembramos que quem tem que aparecer é Deus. Nós lembramos que o teatro de operações desse universo pertence a Deus. Então José grita aos nossos ouvidos nos dias atuais. Irmãos, se adapte ao mundo atual. Irmão, não viva nesse mundo desesperado, arrancando seus cabelos, pensando que esse mundo é sua parada. Quantas pessoas nos procuram nervoso, desesperado, pastor, mas a minha vida não tem sentido, significado, irmão, mas não tem mesmo não. Nós somos co-cidadãos dos céus. Nós somos chamados para o porvir. Nós estamos de passagem. É um mundo em que nós temos que servir a Deus, mas nós não vamos parar aqui, não, até pela nossa biologia. Um dia você, eu, todos nós vamos morrer, perecer. Mas a nossa alma imortal dura para sempre. E eu lembro muito daquela passagem bíblica onde o Senhor Jesus fala daqueles celeiros, daquele homem que queria só pensar nesse século, só pensar nesta vida, só pensar naquilo que era no hoje, e essa pessoa então faz novos celeiros e fala, agora eu vou falar para minha alma, alma, come, bebe, regala-te, alma. E o Senhor veio naquela mesma noite pedir a alma daquele homem, e aquele homem não tinha nada preparado lá no reino dos céus. Irmãos, adaptações na vida, olhar para Deus, para as promessas, parar de sofrer por bobagens, comezinhas desse mundo, olhar para o reino, ser um pregador da palavra, ser uma pregadora da palavra, ser um homem de oração, ser uma mulher de oração, ser uma pessoa íntegra, ter uma cerviz tranquila, deixar a arrogância de lado, deixar a vida materializada de lado. Isso vai acabar. E a nossa vida, então, tem que ser uma vida ao lado, para e passo com o Senhor Jesus. Mas, em segundo lugar,
a segunda adaptação, o segundo ajuste e ensinamento que José nos ensina é que nós devemos, nesta vida, entender quais são as nossas tarefas espirituais, o que nos cabe, o que nos é revelado, face aos talentos que Deus nos deu. E lendo aqui o texto, aqui no verso 20, Deus aparece diretamente a ele através de um anjo. Deus requer dele obediência. Deus está com ele. Note que José era um homem de comunhão com Deus. José era um homem que conversava com o anjo. José tinha tanta comunhão e tanto entrelaçamento, entendia o que Deus queria, é que ele sabia o que Deus falava, e Deus falava para ele no seu coração por sonhos, ele dormia, Deus falava, ele tinha entendimento e perspectiva. Irmãos, muitas pessoas têm perdido essa perspectiva espiritual e nós temos que entender que precisamos sempre aguçá-la. E a pergunta é: o que Deus tem falado para você? Como você tem vivido espiritualmente? E aqui Deus fez a requisição de José de obediência cega. José, vai ser assim, recebe Maria, viva uma vida de servo, vá servir, vá viver, vai ter comunhão, vai criar esse menino, tem plano aí para você, tem vida aí para você. E o verso 24, fez José como lhe ordenara o anjo do Senhor. Ele tinha comunhão, a vida espiritual dele estava integrada aos planos de Deus. Sabe por quê? Lá no mesmo verso 20, nessa comunhão, o Senhor já falava para ele que o Senhor tinha planos que eram inescrutáveis para José. Que somente alguém que entende a obra do Espírito Santo, sabe o que o Espírito Santo quer fazer, pode entender. Verso 21. Olha, José, ela vai dar a luz ao Jesus e ele vai ser simplesmente o Salvador do mundo. José, vem cá. Chega aqui, José. José, você vai ser o pai aqui postiço do Salvador do mundo. Tá vendo que Isaías, que Jeremias, que os profetas profetizaram? Tá vendo, José? É esse que vai vir aqui dentro da sua casa. Você vai segurar nas mãos o bebezinho, você vai ensinar ele a sua profissão. José, engaje-se neste sonho, nesta grande missão que o Senhor está dando a você. Irmãos, Deus tem finalidades que são imprescrutáveis, que nós não podemos prescrutar, analisar, investigar, irmãos. Ele vai ser o Emanuel, verso 23. Deus tem planos. Engaje-se espiritualmente nesses planos. Então, o que esse homem quer dizer para você nos dias atuais, irmão, irmã? Deus tem planos para a sua vida. Planos espirituais que talvez você não entenda. Talvez até planos que são advindos do seu sofrimento, da sua espera, da sua agonia. E Deus quer que você analise e obedeça e viva e dê glórias a Deus e caminhe e vença em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor que faz a obra, ele também nos chama a compartilhar desta mesma obra numa sinergia, no sentido de que nós somos chamados para operar neste grande reino de Deus e nos seus propósitos para a vida da humanidade. Mas ainda, irmãos, em último lugar, nós podemos cooperar como homens e mulheres de Deus que estão a serviço do reino de Deus, comissionados pelo Senhor Jesus Cristo, quando nós utilizamos a nossa própria vida como testemunhos para fazer a vontade do Senhor. No verso 24 e 25,
José desperta daquele sono e faz conforme o Senhor ordena. Ele recebe a sua esposa, normalmente cumpre o plano, resolve a situação, mas existe nele um quê de como que fosse um grande finale, quando fosse a cereja do bolo, para dizer, Senhor, eu estou aqui, mas eu estou dando testemunho que eu entendo que o Senhor está falando e fazendo é o certo, e eu estou aqui me engajando a esse plano. Olha só o 25, ele não conhece a sua esposa até ela dar à luz o filho, e o bota lá, quando o filho nasce, não, o nome dele vai ser Jesus, é ordem de Deus. Ele está respeitando aquele plano, ele está dizendo: quem sou eu para me opor ao plano de Deus? E eu não vou conceber, eu não vou reconhecer, eu não vou tomar o meu direito como marido até que essa criança nasça, porque pode haver a dúvida que ele não é filho do Deus vivo, que ele não é obra do Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo vai agir. E depois daquilo, irmãos, Deus dá outros filhos, a Maria e a José. Deus abençoa aquela casa. O poder de Deus estava naquela casa, a felicidade estava naquela casa. Mas ele só toca em Maria depois que o plano de Deus se materializa na vida daquela família. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor tem planos e nos chama também para testemunhar isso, vivenciar isto com a nossa própria vida, no sentido em que nós confirmamos, corroboramos, porque confiamos que Deus vai agir, ele está agindo, e a maneira como ele age é a melhor maneira possível e se adequa àquilo que ele estabeleceu anteriormente. Irmãos, hoje nós vemos em muitos lares, lares até de pessoas cristãs, pessoas se perdendo, se desviando, porque está faltando esse testemunho de vida. Pessoas que dizem que são do Senhor, mas que na sua vida falta um testemunho, e esse testemunho não consegue ser tão forte que arraste as outras pessoas, que não sirva de pregação, de altar e holocausto, para que aquelas pessoas olhem e vejam: olha, ali tem povo de Deus, olha, servir a Deus é a melhor coisa, olha, na minha casa as pessoas servem a Deus. Nós precisamos de testemunho, de vida, de pessoas que façam uma diferença, e aí nós vamos ter na nossa casa servindo ao Senhor. Muitas pessoas, olha, eu não tenho, a minha família não vai, eu fiz de tudo, irmão, mas você é um bom testemunho, você dá um bom testemunho de vida. O que você faz na sua vida, o seu caráter, a sua vida? Você leva os seus filhos para a igreja desde a sua infância, você prega o evangelho para eles lá dentro da casa, da sua casa, eles veem esse evangelho em você, vê uma pessoa crente, há culto no lar, você conversa, você é uma pessoa serena, as pessoas veem Deus em você. Precisamos de todas essas coisas para que o testemunho vivo ele se eternize também em nossas vidas. Na vida daquele homem, nós vimos isso. Ele entendeu o plano, ele fez parte do plano, mas não só isso, ele subscreveu aquele plano. Ele, com a sua vida, ele não toca em Maria, ele fala: é plano de Deus, Deus está agindo, louvado, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Eu gostaria, irmão, de aplicar isso na sua vida, que nós vimos agora, através dessa nossa palavra, dessa nossa mensagem, os ensinamentos que José nos dá para que a nossa vida, nos dias atuais, possam ser relevantes, possam ser ajustados para o serviço do reino de Deus. Ele nos chama para, nas adaptações da vida, não obstante as más notícias, as sequelas, os problemas, nós temos que manter a integridade, recebendo a nossa tarefa espiritual, entendendo-a, não obstante ela ser a mais esdrúxula
E a mais imprescrutável possível, em último lugar, nós tomando o nosso testemunho cristão, sendo exemplo para o mundo, para a nossa casa, cumprindo aquilo que nós pregamos com a nossa vida, para que as pessoas louvem a Deus, porque Ele é bom, mas também que elas veem Deus em nossa casa, em nossa vida, que haja experiência cristã no nosso caminhar. Que Deus abençoe você. Deus abençoe você neste domingo. Desperte você para a obra, para o serviço do Senhor. Amém. Amém, irmãos. Querido irmão, querida irmã, nós vamos ficando por aqui. E antes da oração final e da bênção, eu gostaria de falar com o irmão a respeito da decisão do conselho em, no momento, não voltar às nossas reuniões presenciais. Nós sabemos que algumas pessoas gostariam de estar nessas reuniões presenciais, nesse culto presencial. Olha, irmãos, pastor gostaria de estar nessas reuniões, de que nenhuma dessas reuniões pudesse ser, como nós estamos fazendo aqui, via aparelhagem, mas infelizmente nós precisamos entender que os casos do coronavírus na nossa região, eles aumentaram. Nós precisamos então entender que também a nossa membresia está no grupo de risco. E assim o conselho tomou essa decisão, a decisão colegiada do conselho. E nós vamos esperar mais um pouco, vamos ser moderados. Mas, pastor, todo mundo está andando pela rua. Ah, pastor, mas aí as feiras, ah, pastor, Madureira. Irmãos, essas pessoas vão por sua conta e risco. Mas também, irmãos, muitas pessoas estão morrendo. Né? Muitas pessoas estão morrendo. E nós não gostaríamos de que a nossa igreja fosse uma difusora, principalmente no período em que o nosso bairro tem aumentado esses casos. Então vamos aguardar só um pouquinho mais, vamos ter um pouquinho mais de paciência, e daqui a pouco você vai poder participar do culto. E aí sim, nós vamos perguntar, e cadê o irmão fulano de tal? Cadê a irmã fulano de tal? E aí vamos fazer essa chamada para que o irmão esteja na igreja, esteja feliz, e vamos estar felizes com a presença do irmão e da irmã. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer a nossa oração final com a paz do Senhor. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. E nesse momento em que nos despedimos, Senhor, queremos agora, Pai, glorificar, Senhor Deus, ao Senhor, entregar a nossa igreja nas Tuas mãos, e todos os seus membros, Pai, pedindo que o Senhor tome conta de cada um de nós. Seja, Senhor Deus, com aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com problemas, aqueles que estão ansiosos, tristes, cabisbaixo, que haja paz e tranquilidade em nosso meio, Pai. Seja, Senhor Deus, com o nosso povo, a nossa igreja, seja, Senhor Deus, com essa questão que nós temos do nosso imposto, Pai, para que possamos ter a nossa imunidade reconhecida, Pai, e possamos então nesse processo sermos vencedores, Pai. Abençoe a tua casa, abençoe a tua igreja, nós assim oramos, em o nome do Senhor Jesus, na força, consolação do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, com todo o povo do Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Irmão, amém. Bom final de domingo, boa noite, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.